Resta exatamente um mês para o primeiro fim de semana de prova do Enem. A preparação dos alunos, juntamente com professores especializados, se intensifica nessa época, mas os mestres estão orientando que é necessário dosar o estudo com lazer para o desgaste não atrapalhar na hora da prova. Este cursinho em Guaxupé está com as salas cheias nessa época que já bate a porta do Exame Nacional do Ensino Médio. Durante a aula, muita anotação e atenção às explicações dos professores. Nesse ano, o Enem, que pode dar uma vaga nas universidades públicas ou ajudar a uma bolsa de estudos em uma universidade particular, registrou 5,5 milhões de inscritos. Só em Minas, são 583 mil candidatos. Reinaldo é professor de Física e avalia que mesmo com o novo formato da prova, que será aplicado em 2 finais de semana, os alunos estão pecando na preparação ainda. Para isso, é muito importante não se desgastar antes da hora. A gente orienta muito nossos alunos e a quem nos procura, tirando dúvidas a respeito de como proceder, fazer um tripé, uma alimentação boa, tá? Ter um lazer, uma válvula de escape, né? Seja uma academia, seja um passeio, seja um encontro de final de semana com amigos, ter uma válvula de escape. E o estudo em si. Tive branco na hora da prova, porque cheguei na prova, estava desgastado, estava cansado, né? Então, a gente se baseia muito nesse tripé. Um dos maiores medos de quem faz o Enem é a redação. O tema é sempre um enigma, que pode surpreender a todos, como o do ano passado, que tratou sobre a formação educacional dos surdos. O professor de redação do Bora Passar explica que é importante ler muito e saber aonde buscar as informações. Um aluno bem informado que saiba argumentar e propor soluções para o problema apresentado pode se dar bem. Entender o que é a prova do Enem e como executá-la no tempo que a prova permite isso. A prova de redação do Enem, ela gira em torno, entre leitura e manufatura, algo em torno de 1 hora. Ou seja, uma prova muito técnica, que o aluno não tem grandes capacidades de tempo para fazer grandes ideias, grandes sacadas, aula de criatividades, percursos fora daquilo que a prova engessadamente exige. Então, o aluno tem que entender qual é o problema social que foi pedido, ele tem que saber a história do Brasil, porque o Brasil, normalmente os problemas são vigentes, e terceiro, ele tem que saber dimensionar quais são as possíveis intervenções para que esse problema seja resolvido. Também é preciso se organizar durante a prova. É recomendável, antes, fazer simulados para testar a sua resistência e o controle do tempo. Ele não só serve para te preparar nesse sentido físico e emocional, e também para você fazer um controle de tempo. Muitos alunos acabam reclamando que não deu tempo de passar o gabarito. Olha, fiquei focado demais numa questão, fiquei focado muito numa área que eu gosto. Serve para ele controlar o tempo, administrar o tempo, e conseguir fazer uma prova. Então, o simulado ele ajuda na estratégia de realização da prova. Os estudantes estão mais preocupados com o formato deste ano e, por isso, a dedicação está maior. Eu não levava muito a sério o estudo mesmo, e agora eu comecei a perceber que a gente precisa de estudar tudo e não só as matérias que têm mais facilidade, e adquirir o hábito de estudo todo dia, né, e fazer simulado para praticar. Que é importante, eu acho que é 70% assim, do Enem, para você tirar uma boa nota você tem que praticar, fazendo simulado. Depois vem a questão de saber as disciplinas, a parte emocional também, tudo isso tem que estar bem equilibrado, é difícil, mas a gente consegue, tenta pelo menos. Não adianta nada a gente estudar 10 horas e não absorver nada, então é importante sim a gente ter o equilíbrio e saber dosar os estudos e saber as horas, ter a alimentação correta, fazer exercícios físicos que são muito importantes também, para que a gente possa liberar estresse, estar em contato com a família também, com os amigos, isso é muito importante. A gente tem que entender que esse é um processo que a gente está passando, não é aqui é o caminho, não é o processo final. O estilo das questões, que normalmente oferecem um texto para cada questão a ser respondida, pode ajudar, assim como a redação, que é interpretativa. O que não dá a ele o direito de interpretar como ele quiser. O Enem não vai colocar questões assim excessivamente técnicas quanto à língua portuguesa. Pelo menos não é a praia do Enem, em toda a sua prova de língua portuguesa, se concentrar sobre isso. Naturalmente existe essa exigência, mas ela não é assim a condição básica de toda a prova. Então eu imagino que um aluno que tenha boa leitura e tenha hábito de ler, ele também tem hábito de processar rapidamente aquilo que é pressuposto no texto e aquilo que é subentendido no texto. Ou seja, algumas coisas estão dentro do texto, Vitor, mas não são ditas no texto. Outras coisas eu preciso do texto para entender algo que está fora dele.
ou seja, as minhas deduções a partir das minhas referências, né, que é aquilo que o texto me proporcionou. Essa sensibilidade é a base de toda a prova de interpretação de textos. Desde já é importante se atentar ao site oficial do Enem, que é o enem.inep.gov.br. Tudo para buscar as informações corretas, como os horários e qual a sala em que você vai fazer a prova. Assim você evita, inclusive, o cara de perder a prova, né? Pegar os portões fechados. Lembrar que os portões abrem ao meio-dia, fecham a 1h. Fecham a 1h. Então significa que se chegou 1h05, já era, perdeu a prova só o ano que vem. Lembrando que no dia 2 de novembro é feriado, então alguns ainda costumam viajar nesse dia. Tá? Aí viaja, esquece, tal, vamos sair domingo de manhã para voltar para casa. Algum imprevisto na estrada, pronto, perdeu a prova. Então fica muito atento à questão dos horários, das datas. Pessoal, eu sou o professor Arnaldo Barreto aqui do Bora. E eu sou o professor Reinaldo Pica-Pau, aqui do Bora Passar. E a gente deseja a você uma prova extraordinária, porque você merece isso. Façam uma boa prova, façam com tranquilidade, vocês merecem. Ainda sobre a redação, é importante se atentar sobre a questão da interpretação. Se os dois professores que forem corrigir a prova entenderem que há violação dos direitos humanos, por exemplo, na escrita, a redação pode ser zerada. Para mais informações sobre o Bora Passar, você pode ligar no 3551-7365.